Me refiro à palavra, o discurso, a linguagem. Certo dia eu estava num hospital infantil, né? E aí tava alguns pais ali com filhos, né? E aí eu observei uma situação que eu fiquei bem curioso, né? Pais, né? Estava com seu filho lá e aí começou a falar dos sintomas dele, da situação dele. E à medida que eles falavam, o filho começava meio que a confirmar aquela fala do pai, né? Dizia, ele tem essa dificuldade da fala, o filho ficava tentando falar, ele não para quieto, o filho corria para lá e para cá, ele não faz isso, e o filho meio que teatralizava tudo que eles estavam comentando ali como sintoma ali da criança. Eu achei interessante, né? E fiquei me perguntando até que ponto a gente está falando realmente de um sintoma, algo físico, embora que não é difícil dissociar isso, mas até que ponto a palavra daqueles pais estava influenciando naquele comportamento e naqueles sintomas ali do filho, né? É uma realidade que vai se construindo a partir daquela fala. Isso daí é bem interessante, tem um livro de Ruth Rocha, um livro infantil, que exemplifica bem sobre essa questão desse poder da palavra, de trazer a realidade de certas coisas, né, das coisas. É o livro O Menino que Aprendeu a Ver. Esse menino, ele começa aí para os primeiros anos dele de escola, né? E no caminho que ele passa, ele vê um painel e ele vê na imaginação dele, na visão dele, um monte de garrancho, enfim, via várias imagens, né? E aí, quando ele começa na escola, ele começa a aprender o A, ele começa a aprender o B, o C e tal. E nesse mesmo caminho, quando ele olha para esse painel, ele olha, mamãe, a letra A que eu aprendi na escola, a letra B, como se a letra começasse a existir, aparecesse para ele naquele momento, porque ele tinha aprendido que era a letra A e a letra B. Então a realidade começou, uma realidade começou a se estabelecer para ele ali. Então é uma história interessante que exemplifica essa ideia da realidade das coisas que a gente está falando da questão da palavra, né? Então aí a gente percebe que é aquilo que se atribui no senso comum como poderes mágicos, algo do tipo da profecia ou da maldição, da premonição, enfim, são na verdade realidades, fenômenos totalmente humanos, processos que estão entrelaçados na dinâmica da constituição de uma pessoa, é um tipo de magia humana. A criança, à medida que ela vai desenvolvendo e vai aprendendo, principalmente ali dos seus pais, a nomear as coisas, aquelas coisas começam a existir realmente para ela, certo? Essa reflexão ela nos faz pensar sobre essa abrangência do domínio da linguagem na vida humana. É por meio dela que somos constituídos e constituímos nosso mundo, né? Nossas formas de relações. A linguagem determina a nossa realidade. A linguagem ela foi um passo fundamental para a nossa humanidade. Nunca conseguiríamos avançar tanto enquanto civilizações sem os constantes avanços do uso da linguagem. Podemos, inclusive, refletir como o homem, explorando as estruturas linguísticas, consegue estabelecer novas formas de relações com o meio, né? Por exemplo, estamos na efervescência de uma revolução tecnológica e o caminhar desta revolução acontece à medida que o homem consegue aprimorar formas de linguagem para as máquinas, fazendo-a interagir conosco. O grande desafio atual é processar nas máquinas formas da linguagem tão complexas que ela consiga pensar por si própria, né, e desenvolver competências similares às dos seres humanos. Essa seria a grande inteligência artificial, né, a situação da singularidade da máquina. Então, essa situação justamente reforça essa questão da linguagem, da palavra, da fala, que inclusive é o elemento principal que nós trabalhamos dentro da clínica, né? A essa realidade, a esse universo de significado que foi construído ali pela pessoa, que ele traz carregado na sua fala. Porque a palavra não é um signo exatamente, somente, não é um conjunto, uma estrutura linguística, né? A palavra ela tem um universo de significado próprio de acordo com toda essa dinâmica da constituição da pessoa. Por isso, isso é tão importante dentro da clínica, a fala.